Graça e paz, queridos, juntos mais uma vez. Essa é a nossa 30ª aula do Panorama Bíblico. Já são mais de 6 meses produzindo aqui essas aulas de panorama dos livros das Escrituras. E hoje o livro que é o tema da aula é o livro do profeta Jeremias. É o nosso segundo profeta maior. Na verdade, hoje nós vamos ver o livro do profeta Jeremias e na próxima aula, na aula de número 31, nós vamos ver Lamentações de Jeremias, que é um outro livro também escrito pelo profeta Jeremias. Jeremias significa o Senhor designa ou estabelece. Esse é o significado do nome de Jeremias. A autoria do livro é atribuída ao próprio profeta Jeremias e há evidências internas e evidências também externas ao livro de Jeremias sobre a autoria deste profeta. Internamente o livro tem numerosas referências biográficas e autobiográficas de Jeremias como autor e Baruque como escrivão e secretário. E nós encontramos referências em 2 outros livros da Bíblia que falam a respeito da autoria de Jeremias para o conteúdo desse livro que nós estamos estudando hoje. Por exemplo, tanto Daniel quanto Esdras mencionam Jeremias. Em Daniel 9:2 nós encontramos o seguinte versículo: No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então essa referência no livro de Daniel acerca do escrito do profeta Jeremias. E também em Esdras, capítulo 1, versículo 1, nós lemos: No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte, 2 pontos, e aí o versículo 2 continua, mas nós vamos frisar apenas o versículo 1, onde menciona o profeta Jeremias. Vamos lá, Jeremias nasceu em 647 a.C. aproximadamente, numa cidade chamada Anatote, que distava cerca de 5 quilômetros de Jerusalém. Jeremias era filho de sacerdote, ele era filho do sacerdote Ilquias. No entanto, ele não segue aquele caminho que seria o caminho natural. Não é filho de sacerdote, então pertencia a uma linhagem e ele seria também sacerdote. No entanto, Deus chama Jeremias, separa Jeremias para o ministério profético. A gente encontra em Jeremias capítulo 1, versículo de número 5, o seguinte: Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então Deus separa esse homem que naturalmente seria um sacerdote para ser então um profeta. Ele foi chamado quando ele tinha cerca de 20 anos de idade. Ele não se casou, pois o Senhor o proibiu de se casar por conta do juízo de Deus e da destruição que viria sobre Judá. A gente encontra isso no capítulo de número 16. Eu gostaria de abrir com você lá para ler essa referência, porque isso mostra para nós que algumas pessoas que Deus chama, Deus pede a elas alguns níveis de entrega. Por exemplo, a gente lê em Jeremias capítulo 16, versículos 1, 2 e seguintes: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Não case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, a respeito das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão de doenças terríveis e não serão pranteados nem sepultados. Servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e os seus cadáveres servirão de alimento às aves do céu e aos animais selvagens. Então Deus usa o próprio profeta como um sinal de que traria destruição sobre a terra, dizendo para Jeremias para que ele não se casasse. Jeremias vai ministrar em Jerusalém por cerca de 40 anos, do ano 627 a 586, e vai ministrar também no Egito por 5 anos.
Porque um grupo de pessoas que não foi levado cativo para a Babilônia resolve descer ao Egito. E o profeta então segue o povo para profetizar, para ministrar entre eles na terra do Egito. Talvez você já tenha ouvido em algum lugar que Jeremias é chamado de profeta chorão. Sem dúvida nenhuma, Neemias era um homem de muitas lágrimas. Nós temos até um livro, que nós vamos estudar na próxima semana, que se chama Lamentações de Jeremias. O capítulo 9, versículo 1 do livro do profeta diz assim: quem dera a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Jeremias se identificava com a angústia do povo e por conta disso chorava muito. Ele profetiza numa época um tanto quanto sombria na história de Judá. O livro foi escrito entre 627 a 580 a.C. e o tema do livro é a rebelião final de Judá e sua retirada da terra da aliança. Então Jeremias profetiza naqueles anos que antecederam o cativeiro babilônico. O objetivo da profecia ou do livro do profeta Jeremias é admoestar ao país que se precipitava em desastre espiritual e destruição nacional. No entanto, o povo se recusou a se voltar para a lei e a abraçar a correção do profeta ou dos profetas que profetizaram a destruição da cidade de Jerusalém. Bem, a Stanley Ellison diz assim que talvez o tema do livro poderia muito bem ser Provérbios 29:1. Provérbios 29:1 diz assim: quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente sem que haja remédio. Vamos então partir agora para as contribuições singulares do livro do profeta Jeremias. Lembrando a você que o esboço dessa aula ele é postado no Telegram semanalmente. Talvez às vezes demore um pouquinho para postar, alguns dias, mas sempre é postado lá o esboço das nossas aulas do PB. E você pode baixar o material, imprimir e reservar para que você continue estudando ou para acessá-lo de repente em um momento específico. Vamos lá. Contribuições singulares de Jeremias. Jeremias foi considerado um traidor da nação, porque Jeremias incentivava a redenção do povo à Babilônia. Como Judá havia passado daquele limite, o juízo de Deus de fato cairia sobre a nação, Jeremias então dizia o seguinte: olha, se rendam à Babilônia, é melhor se render à Babilônia, destruição, o prejuízo vai ser menor, e por conta disso ele acaba sendo considerado como um traidor da nação. O capítulo 26, o versículo de número 9 do livro vai nos dizer o seguinte, deixa eu procurar aqui e encontrar na nossa Nova Almeida atualizada. 26:9 diz o seguinte, vamos lá. Como você ousa profetizar em nome do Senhor, dizendo que este templo será como Siló e que esta cidade será destruída e ficará sem moradores? E todo o povo se ajuntou contra Jeremias na casa do Senhor. Jeremias, ele é preso, ele sofre muito por conta do conteúdo da sua profecia, que não era um conteúdo muito popular. Ele não estava falando de vitórias, não é verdade? Ele estava dizendo que o juízo de Deus viria sobre uma nação rebelde. A segunda contribuição é que ele profetiza sobre o retorno do cativeiro babilônico. Se é verdade que Jeremias fala a respeito da destruição de Judá, também é verdade que ele traz uma mensagem também de esperança, dizendo que o povo, depois de um tempo, retornaria para a terra do cativeiro babilônico. Existe até uma passagem dentro do livro em que ele compra um pedaço de terra a mando do Senhor, para que, como um sinal de que ainda se compraria e venderia naquela terra novamente. A gente encontra no capítulo 25, versículo 11, o seguinte: toda esta terra virá a ser uma ruína, objeto de horror, e estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. E no capítulo 29, versículo 10, assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este
lugar. Então Jeremias também profetiza o retorno do povo do cativeiro babilônico. E a terceira contribuição a qual eu quero trazer para os irmãos nessa aula é a seguinte: esse livro também fala a respeito da nova aliança, da aliança em Cristo Jesus. Jeremias profetiza sobre a nova aliança lá no capítulo de número 31 do seu livro. Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ele profetiza que Israel ainda teria uma outra aliança, melhor dizendo, a casa de Judá, ainda Deus firmaria com ela uma outra aliança, que é a nova aliança, a aliança a qual eu e você estamos inseridos. E por último, falando a respeito de cristologia no livro de Jeremias, é importante dizer que esse é o menos messiânico entre os profetas maiores. Não há muitas referências a respeito de Jesus no livro. Nós encontramos algumas delas, por exemplo, duas delas, Jeremias 23, versículos 5 e 6, e Jeremias 33, do 14 ao 17. Apenas para ler a primeira referência, Jeremias 23, 5 e 6 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Esse renovo é o Senhor Jesus Cristo. E como o rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado Senhor, Justiça Nossa. E com essa referência bíblica, nós findamos aqui esse panorama breve acerca do livro do profeta Jeremias. Eu espero que você tenha sido abençoado. Como nós falamos em quase todas as aulas, gostou do conteúdo? Curta, compartilhe, abençoe a vida de outras pessoas também. Espero ver você de novo na próxima semana. Deus te abençoe, em nome de Jesus.